Salve, viajantes! Como estamos aí na nossa travessia desse início de 2026, hoje eu tô aqui pra gente dar mais um passinho na nossa jornada e eu começo com uma pergunta pra você. Qual é o tema desse início de ano que marca a sua vida? Vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que nos aguarda para as próximas semanas, astrologicamente falando. Viajante, essa jornada ela é sempre muito intensa. Daqui eu sinto que eu tô num carrinho de montanha-russa e não é nem a montanha-russa aqui do Brasil não, tá? São essas montanhas russas de fora, bem assim complexas e bem daquelas que a gente sai com o coração na boca. Antes de qualquer coisa, eu queria muito deixar registrado aqui, hoje, nesse vídeo, que tudo que sair da minha boca, toda a inspiração que eu recebi para estar aqui agora, ela é dedicada em honra à minha mãe, que fez a passagem agora no dia 10 de fevereiro de 2026. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que minha mãe estava num processo já há 4 anos, guerreando, né? Ou então, pelo menos, tentando entender o que era a doença do câncer na vida dela. E ela escolheu essa data tão auspiciosa e tão energeticamente potente para que ela pudesse fazer a passagem desse plano terreno para o plano espiritual. E é com esta força que estou aqui agora para trazer para você que chega esse vídeo algumas das reflexões que eu colhi nesses últimos dias tão intensos do lado de cá. Primeiro, nos situando aonde a gente está em termos astrológicos, né? Estamos aí há alguns dias do primeiro eclipse do ano, que vai ser agora dia 17 de fevereiro, onde a gente vai ter um eclipse solar no signo de Aquário. É o primeiro dessa temporada Aquário e Leão. E ali depois, 2 semanas na frente, no dia 3 de março, a gente tem um eclipse lunar em Virgem, finalizando esse eixo Peixes e Virgem que a gente trabalhou no ano passado. Junto disso, temos a marca histórica e assim, não sei nem que palavra usar, porque eu acho que é histórica, é magnânima, é absoluta, que é o encontro de Saturno e Netuno em Áries no grau 0. Por que é que a gente fala que essa conjunção, né, ela é histórica e ela é uma marca? Porque Saturno e Netuno são planetas lentos, Netuno demora mais de 100 anos para rodar todo o zodíaco, e esse encontro no marco 0, que é um marco literalmente que marca o início de tudo, porque Áries como sendo o primeiro signo do zodíaco e o grau 0, que é o começo do signo de Áries, né? Então é o começo do começo. A gente está falando de uma temporada histórica na nossa humanidade, de todos nós que estamos aqui encarnados. Esse Saturno e Netuno em Áries no grau 0 aconteceu há mais de 6.000 anos atrás. Então eu não estou falando de décadas nem de séculos, eu estou falando de milênios. Sim, de milênios. Então imagino que se esse nosso bate-papo aqui está chegando até você agora, é porque no mínimo você também está aí passando por grandes transformações e mudanças na sua vida. E eu venho aqui refinando o meu trabalho, né? Eu deixei um primeiro vídeo para vocês alguns dias atrás, desse meu retorno para cá. E como eu venho falando sobre essas transformações que vem acontecendo no meu servir, na minha forma de comunicação, de expressão, e uma delas foi realmente perceber como que os processos acontecem na minha própria vida e como é que eu auxilio as pessoas nos seus processos. E eu percebi que existe um caminho muito bonito e muito interessante desse decifrar de enigmas, né? Que eu me considero essa pessoa que faz esse decifrar de enigmas, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas que cruzam o meu caminho, terapeuticamente falando, que é onde primeiro a gente tem um ponto de inspiração. Depois desse ponto de inspiração, a gente vem para um ponto de reconhecer a travessia. E depois desse reconhecer a travessia, a gente vem para um passo que é o passo do movimento.
Eu acredito que essa seja a base fundamental do meu trabalho, porque muitas vezes é difícil explicar o meu trabalho, porque ele não tem um nome claro, às vezes, assim como o dentista, o advogado, né? Enfim, o cirurgião, o médico, não tem esse nome, né? E aí eu percebi que não tem este nome, mas tem este formato de peregrinar. E eu percebi que muito o primeiro vídeo que eu deixei aqui para vocês, e para quem não assistiu ainda, convido, talvez você possa assistir e você vai perceber então esse movimento de inspiração, travessia e movimento, e você vai perceber então claramente essa jornada se manifestando, inspiração, travessia e movimento. Então assista lá o que eu trouxe, e eu trouxe um lugar muito mais inspiracional, de convidar você a refletir no primeiro instante. É esse momento que a gente para. A intuição, a reflexão, ela vem desse momento que eu parei, eu me abri, eu silenciei tudo que tá fora para eu receber essa inspiração, esses insights que vêm do sutil e que eles não gritam. Quem grita é a gente, né? O sutil, ele sussurra, é silencioso. Depois dessa inspiração, e vejam, eu gravei aquele vídeo para vocês, se não me engano é um vídeo que... Eu vou deixar o card aqui para quem quiser, mas eu acho que é o vídeo que eu falo o novo para 2026, alguma coisa assim. Eu gravei ele exatamente um dia antes da minha mãe ser internada, os últimos dias que ela passou no hospital, né? Eu gravei ele um dia antes, no dia seguinte minha mãe foi internada, passou lá 4 dias e veio a falecer agora dia 10. E esse vídeo eu gravo agora, exatamente depois de ter passado pelo processo que me veio a inspiração. E agora eu chego numa fase que é a fase onde eu reconheço a travessia e meu próximo passo vai ser o do movimento, que é começar a caminhar pela travessia que reconheci. E é isso que eu quero trazer para você hoje, para que na tua vida, se fizer sentido, como é que você pode colocar esses conhecimentos ou essa travessia, como é que você vai reconhecer a tua travessia para você conseguir dar os seus próximos passos. Então, primeiro de tudo é trazer o que é esse eclipse solar em Aquário, que vamos ter dia 17. É um eclipse que ele é um grande portal, é o alinhamento astronômico de Sol, Lua e Terra. Então Sol, Lua e Terra, eles ficam exatamente na mesma linha, por isso que horas a gente vai observar o fenômeno acontecendo no Sol, horas a gente vai observar o fenômeno acontecendo na Lua, mas porque é esses três corpos se alinhando. E como a lei hermética já diz, assim como em cima e embaixo, quando tem Sol, Lua e Terra se alinhando, aqui para nós tem passado, presente e futuro se alinhando. Os eclipses são grandes portais, sim, de encarnes e desencarnes. E na astrologia, as almas que escolhem fazer as suas partidas nessa data, né, próxima a esse período, são almas que conseguiram concluir a sua missão no planeta Terra. Então, quando eu disse que este vídeo é em honra ao espírito da minha mãe, é exatamente porque me alegra muito. Minha mãe era uma pessoa muito espiritualizada, minha mãe é a pessoa que trouxe para as minhas veias esse lugar do estudo, do conhecimento, da espiritualidade, das filosofias. Então, poder honrar a vida dela por meio disso e ver que ela escolheu fazer essa passagem numa data tão auspiciosa, não tem como isso ser um lugar de sofrimento. Percebam que isso não anula a dor da perda, mas existe uma grande diferença da gente vivenciar a dor da perda e da gente se apegar ao sofrimento. E é nesse lugar que eu quero trazer o que é esse eclipse solar em Aquário. Ele é a inovação, ele é a libertação. Aquário é esse signo que ele é futurista, que ele é inovador, ele é aquele que traz as quebras, as rupturas, as libertações de velhos paradigmas, de velhas crenças, né? De tudo aquilo que a gente estava apegado, que a gente estava com dificuldade de se soltar, que de repente eu tô ali reproduzindo um padrão antigo, reproduzindo uma crença de um sistema familiar, reproduzindo algo que já ficou velho, que não faz mais sentido. E aí, quando a gente tem esse portal se abrindo, ele é uma energia disponível para que eu possa me libertar.
me libertar da onde sim, provavelmente, estávamos em sofrimento. E nesse sofrimento de um lugar de mais inconsciência mesmo, né? De um sofrimento de um lugar mais apegado, que tem dificuldade de se soltar de uma história, de um passado, de uma dor ancestral, né? De algo que ficou lá para trás e tem essa dificuldade de se encaminhar para esse novo, para esse futuro, porque ele é um lugar desconhecido. Muitas vezes, eu quero que você pense aí no momento que você está em travessia agora, o que são as coisas que você reproduz ou que você tem como vício, como hábito, como um comportamento repetitivo, como um padrão, como uma relação e que você percebe, aqui tá algo se repetindo, tem algo se repetindo aqui, mas espera aí, da onde tá vindo isso? Por que eu tô repetindo isso? E que quando você se questionar sobre isso, talvez você consiga enxergar um trauma. Você consiga enxergar algo que não é teu, mas que você estava carregando. Algo que você fala, mas que se você pensar bem, você fala porque alguém um dia te falou e então você reproduziu. A minha mãe, ela tinha bastante desafio com a morte porque ela perdeu um irmão de uma forma bastante abrupta na vida dela e ela teve muita dificuldade, né, de lidar com isso. E nessa época eu era muito pequena e eu acho que eu absorvi, né, esse desafio da minha mãe. E agora, quando eu sabia, né, o meu campo já estava dizendo que algo ia se manifestar em relação a essa professora morte, eu comecei a perceber que na minha cabeça vinham muitos pensamentos de medo disso, se eu ia ficar maluca. E eu tô compartilhando aqui com você de um lugar muito honesto da minha alma, muito sincero, como forma de você poder mergulhar em algum lugar dentro de ti e fazer essa reflexão. Eu tinha muito medo, eu falava assim, meu Deus, se isso acontecer, eu vou pirar, eu vou ficar louca, eu vou entrar em depressão, eu vou me afogar, eu não vou mais conseguir trabalhar. E isso foi muito pertinho, assim, foi coisa de um dia e meio antes do falecimento da minha mãe. E aí, num momento assim, eu parei e eu fiz assim, peraí, isso é meu ou isso não é meu? Isso é meu ou isso não é meu? E vejam, de um lugar que eu já sabia, o eclipse estava se aproximando, eu sou uma aquariana, então ele vem rasgante para mim. E foi quando me deu esse insight de perceber, meu Deus, eu acho que isso não é meu. Isso é uma repetição de algo que eu vivenciei, que eu internalizei como um trauma e eu tô repetindo, não porque de fato eu acredite nisso, mas porque foi a experiência que eu tive. E naquele momento foi uma oportunidade exatamente de me libertar, de me soltar, de trazer essa ruptura de algo que eu me dei conta que não era meu, mas eu vinha repetindo. Então, poxa, minha mãe teve a dificuldade dela, mas e tudo que ela me ensinou ao longo do caminho, todas as filosofias que hoje eu trouxe para a minha vida e para a maneira como eu enxergo todo o meu processo, não é assim que eu enxergo a morte. Eu sou uma grande amiga da morte. Eu nunca tive medo dela, mas eu achava que eu tinha. E aí, vejam, eu consegui passar por esse desafio da minha mãe de um outro lugar. E absolutamente tudo, viajante, você que me escuta agora, que eu não sei quem você é, mas que eu desejo que você possa sentir como se eu estivesse aí do seu ladinho do sofá agora, tomando um chazinho com você e de verdade, falando do fundo da minha alma, da pessoa que está experienciando essa travessia, não tem nada. Nada, 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 nada. Que nesses últimos dias, esses dias aqui que estamos passando, e você pode considerar sim, desde do primeiro dia de fevereiro até o eclipse e mais 15 dias para frente, porque os eclipses são esses grandes culminadores de alinhamento, nada que você esteja passando está fora da ordem divina. Tudo é alinhamento do seu caminho. Tudo que acontecer, que está acontecendo nesses últimos dias e que vai acontecer pelos próximos, eu quero que você sinta do fundo do meu coração, nada está fora.
Nada está fora da ordem divina. Todas as manifestações que você passe, sejam elas muito desafiadoras, sejam elas grandes vitórias, todas elas são ajuste para o teu caminho. São oportunidades de você se alinhar para a tua vida, para a tua missão. São oportunidades de grandes libertações. Eu não sei, né, para quem me escuta, quem já passou pela experiência do falecimento de uma mãe e quem talvez ainda vai passar por essa experiência, é uma experiência, eu acredito que das mais enigmáticas do planeta Terra, pelo menos até agora, de todas as minhas experiências, posso considerar que a passagem da minha mãe é a mais enigmática, mas eu posso dizer com todas as certezas, até hoje, até esse dia de hoje, que gravo o vídeo para vocês, exatamente 13 de fevereiro de 2026, é a experiência, sem sombra de dúvidas, que mais me fez crescer, que mais me trouxe insights, que mais está me trazendo a maior força que existe no meu espírito. Mas por quê? Eu me coloquei de propósito nessa travessia. Eu tinha as consciências do que ela estava pedindo para mim. Então, olha só, a oportunidade que minha mãe me trouxe de me libertar de algo que não era nem meu, de me soltar, porque essa mãe tá dizendo, se alinha, minha filha, te coloca no teu prumo, te coloca no teu caminho e vai fazer o que você tem que fazer. Então, quando eu tava lá desviada, presa numa crença, presa numa dor que às vezes era da minha própria mãe, que não era minha, eu tava fora. Eu tava o quê? Trilhando os passos dela. Mas espera aí. O irmão era dela, o desafio de alma era dela, mas eu estava caminhando sob os passos dela. E quando ela me traz essa oportunidade de ruptura, de libertação, quando minha mãe, em espírito, ela fala para mim, acabou aqui, o sofrimento eu levo comigo, agora você vai com a força. O que eu consigo? Me alinho nos meus próprios passos, me alinho na minha própria vida, porque não importa nossas mães, nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos, ainda assim cada um tem tua própria estrada, para que os teus próprios pés caminhem somente sobre tua própria estrada. E assim a gente vai se cruzando e vai se vinculando e vai se relacionando, mas nunca fora da nossa própria estrada. Então, o que é que você esteja passando agora, se convide a refletir. Da onde você precisa se soltar? Do que é que você precisa se libertar? Que visão futurista é essa que a vida está pedindo para você? Olha, inovação, novas esperanças, novas formas de enxergar a vida. Renovar os teus ideais humanitários, renovar os teus ideais internos, como é que você quer servir ao coletivo. E quando eu falo isso, eu não quero que em hipótese nenhuma você coloque isso numa caixa, porque aquário não é caixa. Aquário é passarinho livre voando. Então não quero que você pense, mas imagina, eu não sou o terapeuta, então a Aline não tá falando isso pra mim. Eu sou uma dentista, eu sou uma esteticista, eu sou um motorista de Uber. Não faça isso. Não faça isso com você. A gente tem uma espiritualidade hoje e estamos vendo grandes gurus e grandes mestres caindo, e isso vai continuar acontecendo, porque a era desses gurus que a gente idolatrava, que a gente tinha essa fé cega, acabou. Você tem que despertar o seu guru interno, o seu mestre interno, o que fala o teu mestre interno. Então não importa aonde você exerça o teu servir tem um propósito na humanidade, e é isto que tem que importar. Você tem que olhar para o teu servir, seja ele, você aqui na medicina, você na advocacia, você na veterinária, você como professora, como terapeuta, como psicólogo, como motorista de Uber, como taxista, como mãe, como filha. Ei, qual é o teu propósito com esse servir? Se você está servindo com propósito, não existe algo melhor ou pior, mais espiritualizado, menos. Quantas vezes a pessoa que eu cruzei na esquina com o cachorrinho me disse exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento? Eu saí do velório da minha mãe e fui numa padaria. E eu estava parada na fila
do buffet sem conseguir dar um passo para frente, né? Porque é uma situação que eu nunca tinha vivenciado. Veio um senhor que atende na padaria, parou na minha frente e falou assim: "Tá tudo bem, filha? Vamos jantar?" E ali eu sabia. Era a vida dizendo para mim: "Tá tudo bem, minha filha. Vamos jantar." Eu respirei profundo, olhei para ele e falei: "Tá tudo bem, vamos jantar." E fui me servir. Aonde este senhor abençoado que serve o buffet da padaria é menos do que alguém que se chama terapeuta. É desse lugar que eu quero que você reflita no seu lugar, da sua postura. A sua fé está renovada, os seus propósitos estão alinhados, o teu compartilhar é aquário com a humanidade e está alinhado? Como é que tá? Depois disso, dia 17, segunda, esse eclipse, dia 20, 3 dias depois, a grande conjunção de Saturno e Netuno em Áries. A minha mãe era uma maravilhosa ariana do primeiro decanato, que ela fazia questão de falar que é do primeiro decanato, né? É aquele aquariano raiz, né? Faz questão de falar, eu sou o começo. Saturno e Netuno em Áries, no grau 0, depois de 6.000 anos, o que eu tenho para te perguntar, qual é a nova era que você vai iniciar na tua travessia? Existe um marco muito claro da gente começar uma construção completamente pioneira, corajosa, honrando a nossa autenticidade, os nossos limites, as nossas vontades, de mãos dadas com a fé, com uma fé corporificada, com uma fé manifesta na Terra. Saturno e Netuno em Áries vão te pedir como é que você aplica a tua liderança, a tua identidade, a tua honestidade com você mesmo, constrói esse lugar fortalecido de uma base espiritual, de uma fé renovada no teu corpo. É um marco de uma nova era. Quando a alma da minha mãe escolhe fazer a passagem agora, a mensagem que minha mãe está me dizendo é: estou indo para uma nova era. E deste lugar, 2 semanas depois, no dia 3 de março, o eclipse lunar em Virgem. Vejam que é diferente. Solar em Aquário é o futuro, o sol, a visão, a clareza, o novo. 2 semanas depois, fechando o eixo Peixes e Virgem, lunar em Virgem é limpeza, é depuração, é fechamento, é encerramento, é liberação de karma, é fim de ciclo. Tá fechando esse eixo Peixes e Virgem, e aí onde eu quero deixar para você o que é reconhecer a travessia. É o momento que a gente vai reconhecer a prática que eu vou ter que exercer daqui para frente. Então, nesse momento, a gente está se abrindo para essas novas visões, para essas novas oportunidades, para essa construção dessa nova era. Quando eu ganho essa clareza, quando eu ganho essa visão, eu tenho que dar os próximos passos. E aí eu vou te contar. Virgem e Peixes, um eixo de saúde e doença. Virgem, a rotina, os ritmos, a vida saudável de corpo físico, mental e espiritual. Como eu cuido do meu templo sagrado. Minha mãe tinha uma lua em Virgem. E por 4 anos, o corpo físico da minha mãe se debilitou de uma forma estratosférica. Minha mãe teve um corpo altamente debilitado com câncer. Proveniente das químios, proveniente da falta de alimentação, proveniente da falta de atividade física. E foi muito duro
ver, né, aquele corpo. Eu muitas vezes questionei, eu muitas vezes briguei com a minha mãe, tive raiva, né, porque eu vinda da área da saúde, eu não conseguia entender aquilo. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, vai comer, vai fazer o exercício, levanta dessa cama. E, meu Deus, minha mãe sempre muito espiritualizada, não querendo mais frequentar a religião dela, não querendo mais exercer a fé dela, e aquilo muito confuso para mim. E foi somente com a passagem da minha mãe que eu me dei conta de uma coisa. É impossível que o Espírito se manifeste no máximo da sua potência quando a tua morada está doente. E o que eu quero deixar para você, que estamos nessa fase reconhecendo a travessia, com tudo que os céus está nos dizendo, e lembrando que Ares é corpo físico, é osso, é pele, é corporificação, eu digo para você, eu pergunto para você, como é que você está cuidando da tua morada? Não tem como a gente manifestar uma espiritualidade encarnada, justa, verdadeira, manifestar os nossos sonhos, os nossos propósitos, se a morada estiver suja, se a morada estiver doente. Hoje, de meu lugar de humildade, de pequenez como filha da minha mãe, eu consigo perceber o tamanho que foi a minha ignorância. Porque eu não conseguia compreender naquele momento. Como seres humanos egóicos e limitantes que somos, né, em algum nível, eu não conseguia perceber. Mas por que é que o espírito, a alma daquela mãe que eu sabia que tinha sua fé inabalável, que era aquela guerreira, aquela fortaleza, aquela que ajudava as pessoas, que tinha a sua espiritualidade, por que aquilo não conseguia se manifestar? Porque a morada não sustentava. Um corpo fraco, um corpo debilitado, um corpo doente, um corpo com câncer, os órgãos doentes, os órgãos fragilizados não sustentam a manifestação mais potente do espírito. Esse eclipse lunar em Virgem, vindo depois desse sol em Aquário, sabe o que ele está dizendo para cada um de nós? Ó, tudo que você ganhou de clareza aqui, do seu futuro, dos seus sonhos, do que você quer construir, do que você quer plantar, da nova era que está se manifestando na tua vida, eu vou dizer para você, ajusta o corpo físico, cuida da tua saúde, percebe o seu estado mental, limpa o que precisar limpar, para que você consiga manifestar esse lugar. Por isso que existe uma prática, por isso que a gente tem inspiração, travessia e movimento. Você precisa agora reconhecer a tua travessia. O que é que você vai atravessar? O que é que você precisa atravessar? Eu, do lado de cá, tô entendendo. Tá. Tô tendo essas clarezas aqui, as libertações que eu tive, quais são os meus propósitos, rever os meus caminhos, e aí eu vou ter que dar essa checada. Como é que tá a saúde desse corpo físico? Tem que fazer um ajuste na alimentação, um ajuste na atividade física. Como que tá a saúde mental? Como é que eu tô lidando com esse luto da minha mãe? Eu tenho que trabalhar alguma coisa. Porque esse espírito, ele vai precisar se manifestar, mas ele precisa se manifestar num lugar sólido, num lugar com força, para que esse espírito possa realizar na matéria o que ele vem realizar. Essa é a fase que estamos agora enquanto humanidade. Cada um na sua vida, na sua experiência pessoal, você vai precisar traduzir essas minhas palavras para a tua realidade. Mas o chamado, ele é claro para todos nós. É um grande recomeço. É o estabelecimento de uma nova era para todos. Para todos, vocês percebem? É para todos. É Saturno e Netuno no grau 0 de Áries. É para todo o coletivo, para todos os seres vivos do planeta Terra. É o início de uma nova era, mas que para cada um de nós sustentar essa nova era, como que está o teu templo sagrado? Está comendo qualquer coisa achando que seu corpo é feito de aço? Seu corpo é um robô da inteligência artificial?
Você tá nem aí pra tua saúde física, porque, uma pilulazinha rápida ali faz eu emagrecer, né? Pilulazinha do emagrecimento, tá ali. Toma um remedinho aqui pra dor de cabeça, passou. Toma um remedinho aqui. Tô com ansiedade, tá? Toma um remedinho pra dormir, toma um remedinho pra acordar, toma um remedinho pra trabalhar. O preço vai ser alto. E isso não é sensacionalismo. Isso é virgem, realidade, pés no chão. Lidar com a realidade física, mental e espiritual. É você tomar a consciência o que é você precisa fazer para você manter esse templo vivo, forte. Este templo consciente, presente, para que este templo possa se manifestar. Minha mãe, doente fisicamente, confusa mentalmente, como que esse espírito ia manifestar? É como se você quisesse ligar uma certa frequência ali do rádio para você tocar uma música, mas ele fica chiando, né? Fica chiando, nossa, tô lá no meio da estrada, nossa, não tem sinal aqui direito, chiando, ai meu Deus, a internet não pega direito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. E aí, quando tem esse desprendimento, né? Quando minha mãe consegue fazer esse desprendimento do corpo físico para o corpo espiritual, eu posso dizer para cada um de vocês, eu tô aqui gravando hoje, não é porque eu não tenho uma dor, não é porque uma hora antes de eu gravar esse vídeo, eu não pus lá a playlist que minha mãe mais gostava e chorei horas no banho. Precisava tirar, né? Precisava limpar, precisava movimentar as águas. Mas por que eu consigo estar aqui? Porque eu sinto agora, magicamente falando, uma força quando eu sinto minha mãe que eu não sentia há 4 anos. E eu não entendia por quê. E eu só consigo entender agora. Porque agora, o que estava doente, o que estava podre, minha mãe apodreceu, o corpo físico apodreceu. Aí alguém vai falar assim, Aline, meu Deus, que absurdo. Não, não é absurdo falar isso. Se você deixar uma comida sem cuidar, vai dar fungo, vai dar bactéria, vai dar mofo, vai apodrecer. Se você não cuidar do teu guarda-roupa, tuas roupas vão mofar. O corpo físico é o mesmo. Ele é perecível como a comida. Ele é perecível como a roupa. A única coisa que não perece é o espírito. Então, quando esse corpo físico talvez puxou todas aquelas mágoas do espírito, quando ele puxou os ressentimentos, quando ele puxou as raivas, quando ele puxou o que tinha ficado cristalizado nesse espírito, é daí que vem a manifestação da doença. As pessoas, muitas vezes, né, olhavam pra mim e diziam assim, coitadinha, né, olha o corpo, nossa, coitadinha. E vejam, tá tudo certo o processo de cada um. A gente também precisa ter essa consciência, tá tudo certo o processo de cada um. Mas eu, no meu íntimo, eu não conseguia entender aquilo. E por quê? Não é coitadinha. E é isso que eu quero que você reflita pra sua vida. Você não é um coitadinho aonde você tá passando o que você tá passando. Eu não sou uma coitadinha por estar tendo que viver o luto da minha mãe 2 dias depois da data que eu mais amo como aquariana, que era o meu aniversário. Você tem a sua dor e eu tenho a minha. Mas como é que eu encontro nesta dor a preciosidade que ela carrega? Como é que minha mãe, da onde ela tá agora, ela encontra a preciosidade que o corpo dela fez por ela? Talvez limpou um espírito, regenerou uma alma, limpou as mágoas, as dores que ela tinha, os traumas, os ressentimentos, os rancores dela enquanto ser humana. E aí aquele corpo vai para onde agora? No caso dela, virou cinzas, porque minha mãe queria ser cremada, né? Como boa aí, filha guiante de Yansan e de Iemanjá, ela foi queimada pelo fogo. O fogo transmutou. Não tenho falado tanto para vocês, reduz as cinzas para renascer em espírito. É isso que aconteceu. Virou pó, virou cinzas, aquele corpo doente. E a alma reacendeu. A alma reparou, a alma renasceu.
Por isso que eu sinto agora, nossa, que vitalidade é essa quando eu penso na minha mãe, que eu não estava sentindo com ela viva? Mas calma. Porque talvez, quando eu estava perto do corpo, eu sentia mesmo o cheiro da morte. Eu sentia o cheiro podre daquele corpo perecível. E quando o espírito se libertou, quando ela escolhe morrer, há dias do eclipse de Aquário, ela está falando, eu preciso me libertar de 4 anos dentro de um corpo que estava morrendo. De um corpo que estava limpando o espírito dela, talvez. E quando ela se liberta, ela pode, Saturno e Netuno em Áries, renascer para a nova era dela mesma. Da identidade, da infinitude, da essência do ser. Eu achava que seria mais difícil poder compartilhar essas palavras com vocês, porque é um campo emocional que eu tô agora, sem sombra de dúvidas, mas eu quero dizer para você, e não é de um lugar de uma positividade tóxica, porque vocês sabem que este não é o meu perfil, é de um lugar de verdade, de uma pessoa que está passando uma experiência desafiadora. Existe ouro no desafio. Existe muito diamante na experiência difícil. Existe muito crescimento quando a gente chora com presença. Existe muito amadurecimento quando a gente enfrenta a dor com humildade. Eu acredito que eu ainda tenha muitas e muitas peças para recolher desse meu enigma. Eu acho que eu só estou no começo, mas eu confesso que tudo que eu me coloquei de propósito para vivenciar até o fim, para chorar com consciência, para espremer até o último da dor e conseguir ver a pérola, me fez estar aqui agora, para poder compartilhar isso que eu tenho de mais puro nesse momento com você, que talvez vai ser atravessado por esse vídeo e poder usar essa experiência para a tua jornada pessoal, para você refletir sobre o teu caminho, sobre o que é que você precisa fazer agora. E não se esqueça, não há nada que esteja acontecendo com você nesses dias que não seja alinhamento divino. Não importa o que você atravesse, não importa a travessia que esteja se manifestando na sua vida agora, ela é totalmente alinhamento dos teus caminhos. Não importa a tua religião, não importa a tua fé. Essa é uma energia presente no cosmos, que atravessa as nossas células, que atravessa o coração de cada um de nós, para nos colocar na nossa própria trilha, na nossa própria jornada, no nosso próprio lugar de manifestação do nosso espírito. E eu desejo que você possa ir agora, o nosso próximo passo, nosso próximo encontro por aqui vai ser o movimento. Que movimento você vai dar para o teu corpo? Para cuidar do teu corpo, para cuidar da tua saúde mental, para que então a tua alma, o teu espírito possa se manifestar na sua mais alta vibração, na sua mais alta frequência. O que é que você vai precisar fazer para que isso se manifeste? Em honra absoluta à minha mãe, Valéria Rita Viaro, filha de Iemanjá, que as minhas palavras, assim como as dela, sempre chegaram na hora certa para as pessoas, que as minhas possam chegar até você, a pessoa certa, na hora certa, e que toda essa energia que eu tenho recebido de amparo e de suporte do campo espiritual, dos meus guias, dos meus mentores, da minha própria mãe, eu possa expandir, eu possa compartilhar com cada um de vocês que me escuta agora, para que não importa a dor que você esteja atravessando, você consiga recolher as tuas preciosidades, você consiga recolher os teus ensinamentos. E com isso, levantar a tua cabeça, firmar o teu cajado e caminhar com mais presença e com mais vitalidade. Mitakuyo Yasin, pela cura de
todas as nossas relações.